Fala galera, hoje é dia de School Days. É uma visual novel lançada em 2005 que foi adaptada para mangá em 2006 e adaptado para anime em 2007, com 12 episódios e 2 OVAs. Resumindo a história, a vida de alguns alunos muda drasticamente com o passar dos dias numa escola onde o protagonista Itou Makoto se apaixona por uma garota chamada Katsura Kotonoha. E ele é ajudado por uma amiga a ir atrás desse romance, a Sayonji Sekai. E antes de começar a história mesmo, se você não conhece o meu canal, o Nerd All Stars, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, dá uma passada lá, se inscreve pra dar aquela força, me segue nas redes sociais e depois volta aqui para continuar a história. Mas se você já é um inscrito, então senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o início do segundo semestre de aulas, aonde o Itou Makoto percebe que uma garota da escola dele também pega o mesmo trem, a Katsura Kotonoha. E a partir daí é quando ele começa a se interessar por ela. Na escola, ele faz amizade com uma garota que senta do lado dele durante as aulas, a Sayonji Sekai, que percebe que ele começa a gostar da Katsura e faz amizade com ela para ajudar o Makoto. E para ajudar, ela marca um almoço com a Katsura junto com o Makoto no terraço da escola, para eles conversarem e se conhecerem melhor. Logo no outro dia, quando eles se encontram no trem, ele já se declara para ela e conta que gosta dela. A Katsura conta para Sekai que o Makoto se declarou e ela aceitou porque ela também já tinha visto ele no trem e também já tinha se interessado por ele. O Makoto e a Katsura marcam um encontro e enquanto ele está esperando na estação pelo trem dele, a Sekai aparece, já que ela pega o trem na direção oposta e ele agradece por tudo que ela fez. Ele diz que está em dívida com ela e que ele vai recompensar ela do jeito que ela quiser. Ela então se levanta e beija ele do nada e diz que isso já basta. Ela pega o trem e vai embora. Depois do encontro do Makoto com a Katsura, a Sekai continua tentando ajudar eles no outro dia, ignorando o beijo que ela deu nele na estação de trem. Ela dá várias dicas para ele com o tempo, inclusive dá 2 ingressos para o cinema para o Makoto levar a Katsura. Eles vão assistir um filme romântico e em certo momento ele tenta beijar ela, mas ela dá um tapa nele, o que acaba deixando um clima bem estranho depois. No outro dia, na escola, o Makoto tenta encontrar a Katsura para pedir desculpas, mas ela meio que foge dele. Ele diz que vai esperar ela na estação de trem como sempre, mas ela sai para ir embora de ônibus. Nisso, ela é parada pela Sekai que conversa com ela. A Katsura sempre teve os maiores peitos da sala, então ela sempre era abusada ou perseguida pelos garotos. E ela tem medo disso, de se aproximar de alguém que veja ela só por isso. A Sekai explica que os sentimentos do Makoto são diferentes, que ele realmente gosta dela. Isso faz ela perceber isso e vai encontrar ele na estação, onde agora ela beija ele e eles começam a namorar. Os dias vão passando e o Makoto percebe que a Katsura é muito tímida, é muito delicada, qualquer coisinha que ele faz, ela fica estranha ou se afasta dele. Se ele abraça ela em público ou coisa desse tipo, ele já tem que ir lá para pedir desculpa. E em todo esse período, a Sekai tenta ajudar no relacionamento dos dois e ela meio que vai dando as dicas pro Makoto de como agir com a Katsura. Mas a gente começa a perceber que tem algum tipo de sentimento escondido aí da Sekai pelo Makoto. Alguns dias depois, o relacionamento do Makoto com a Katsura vai aumentando, tanto que ele vai para casa dela para conhecer a irmãzinha, a Kokoro. E sempre que o Makoto volta de algum encontro com a Katsura, ele liga para Sekai contando como foi. Mas ele já vai sentindo que é muito complicado e muito cansativo ter que lidar com ela. Ele achou que seria divertido e tranquilo ter uma namorada, mas a Katsura é muito complicada, muito delicada.
O tempo vai passando e o Makoto começa a tentar algo a mais com a Katsura, mas ela sempre foge. Ela inclusive conversa com a Sekai e fala que não consegue fazer nada a mais por enquanto e tudo mais. E a Sekai vai para conversar com o Makoto sobre isso, tentando ajudar ele a escolher um lugar melhor para criar um clima e coisas desse tipo. Ela diz que vai ajudar ele a praticar e entender os sentimentos e como funciona uma garota. Criar um ambiente legal para que ela queira fazer coisas com ele. Ela leva ele num parque, num karaokê, mas não consegue encontrar um lugar bom. Então chega 5 horas da tarde e é a hora que já não sobra mais ninguém na escola. E como eles têm a chave do terraço, eles vão para lá. Ela diz que vai ajudar ele a praticar e começam a encenar como se fossem um casal. E aparentemente isso começa a mexer com o Makoto e com a Sekai, que na verdade já aparentava ter sentimentos por ele faz um tempo, né? Ele se sente bem melhor e mais à vontade com a Sekai do que com a Katsura, mas ela corta ele rapidinho. Mesmo assim, ele vai atrás da Sekai e se declara para ela. Ele diz que prefere ficar com ela. Eles vão para casa da Sekai, eles se beijam e acabam fazendo sexo. Depois disso, eles começam a ter um tipo de relacionamento às escondidas e o Makoto começa a afastar a Katsura. A Sekai quer contar para ela, mas o Makoto não quer por enquanto. Ele começa a mentir direto para Katsura e diz que vai contar algum dia sobre ele e a Sekai. Mas enquanto isso, ele continua se encontrando com ela às escondidas, enquanto a Katsura começa a fazer de tudo para tentar agradar ele. Num dia, na estação de trem, a Katsura acaba vendo os dois se beijando, mas não acredita que sejam eles. Até que um dia no terraço da escola, ela tem certeza quando vê os dois juntos se declarando um pro outro. Mesmo assim, a Katsura fica em negação, achando que o problema seria que ela não dá tanta atenção pro Makoto, enquanto ele vai cada vez mais afastando ela. Um amigo do Makoto, o Taitsuki Sawanaga, sempre foi apaixonado pela Katsura, até que chega uma época em que vai ter um festival na escola e existem algumas tradições nesse festival, como por exemplo uma dança folclórica que dizem que quem dançar juntos vai ser um casal pro resto da vida. E o Sawanaga convida a Katsura para dançar com ele no dia do festival, já que ela e o Makoto teriam terminado porque todos os amigos sabiam do caso dele com a Seika. A Katsura diz que não, que eles ainda são namorados sim. Nesse dia, a Katsura vai para casa do Makoto para conversar com ele. Mas ela percebe que a Sekai tá lá. E mesmo assim, ela meio que ignora e pede para dançar com ele no encerramento do festival, já que eles são namorados. Isso acaba irritando e deixando a Sekai triste pela Katsura. E ela sai da casa dele. Com isso, acaba encontrando a Katsura na rua e leva um tapa na cara dela. Onde ela diz que não é justo o que a Sekai está fazendo, que é para ela se afastar do Makoto. Mesmo assim, não muda muita coisa. A Sekai fica triste de um lado, enquanto o Makoto diz que prefere ela, mas ele não é decente em terminar com a Katsura, que se esforça muito para agradar ele. A gente percebe que ele começa a ir atrás das garotas dependendo do corpo só. Ele fica pendendo pro lado da Katsura toda vez quando pensa nela de uma forma sexual, vendo os peitos dela ou alguma coisa do tipo. Um dia, a Setsuna, que é a melhor amiga da Sekai e representante da sala deles, diz que vai embora para a França, mas que só pode ir tranquila sabendo que o Makoto vai cuidar da Sekai na ausência dela. Mas mesmo assim, depois de um dia de trabalho no festival da escola, ela beija o Makoto enquanto ele dorme para ter algo como lembrança. Mas bem nessa hora, a Katsura aparece na sala e vê aquela cena. A Setsuna explica que era só uma lembrança que ela queria e a Katsura aceita aquilo e vai embora. Pra Katsura, só o fato do Makoto ser o namorado dela faz ela meio que ignorar todas as outras coisas que ele faz. No outro dia, uma outra garota da escola chamada Otome, que inclusive tá na sala da Katsura e faz bullying com ela, e é amiga do Makoto desde o ginásio, também é afim dele e chama ele pra dançar no baile.
Nessa hora, ele começa a olhar para o corpo dela e como ela é bonita, ele fica pensando no assunto, quando de repente a Sekai aparece e puxa ele. A Kokoro também aparece para visitar o Makoto no festival da escola e diz que a irmã dela tá ansiosa para dançar com ele no festival. E logo depois disso, a Sekai quer confirmar com o Makoto se ele vai dançar com ela no festival. Mas ele sempre desvia das promessas. Nesse festival tem um lugar que é tipo um quarto onde os casais vão. E a Otome aparece e leva o Makoto para esse lugar. Ela se declara falando que sempre gostou dele e joga ele ali na cama onde eles acabam fazendo sexo. E depois disso, quando começa a dança folclórica no festival, ele vai dançar com a Sekai e se oficializam como namorados. Enquanto isso, o Sawanaga se declara para Katsura e dá a entender que eles acabam ficando também, mas no outro dia ela rejeita ele, falando que não vai rolar nada entre eles. No outro dia também na escola, a Katsura continua dizendo e agindo como se fosse a namorada do Makoto, mesmo ela sabendo de tudo que ele já fez, inclusive da dança com a Sekai. De repente ela encontra o Makoto que está junto com a Satsura e nessa hora ele finalmente diz que não vai dar mais certo entre eles, que ele não gosta mais dela e finalmente eles terminam. A partir desse dia, a gente vai vendo o estado que a Katsura ficou, completamente arrasada, inclusive tentando ligar para ele sem sucesso por estar bloqueada, chegando a falar com o celular desligado no ouvido, fingindo que conversa com ele para tentar se sentir melhor, mas ela realmente está muito destruída. Enquanto isso, o Makoto, mesmo namorando agora com a Sekai, começa a se relacionar com várias outras garotas da escola, principalmente com a Otome. Ele tem relação com a Satsuna antes dela viajar e também com a Hikari, uma outra amiga da Sekai. A Sekai descobre da traição com a Otome e junto com a partida da Satsuna, ela fica muito mal. Mas o Makoto não tá se importando muito com isso, ele continua pegando todo mundo e não tá nem aí pros sentimentos da Sekai e de mais ninguém. O problema é que a Sekai descobre que ela tá grávida e vai falar pra ele sobre isso um dia na escola, onde todo mundo ouve e o Makoto rejeita a Sekai, dizendo que ele não quer aquilo, que ela deveria dar um jeito nessa situação. Isso faz as garotas não quererem mais nenhum tipo de relacionamento com o Makoto. Ele tenta marcar algo com qualquer uma, mas todas rejeitam ele agora. E ele sai desolado na rua, refletindo no que a vida dele se tornou. E bem nessa caminhada, ele acaba encontrando com a Katsura, que ainda está naquele estado deplorável, praticamente num transe depois que eles terminaram. A Katsura começa a falar com ele sobre ela se tornar uma namorada perfeita e fazer tudo por ele. Ele não entende porque a Katsura gosta dele, mesmo sendo desse jeito e depois de tudo que ele já fez. Então eles se abraçam e ele fala que ama ela. E é nessa hora que finalmente a Katsura volta ao estado normal. Mesmo apesar de todas as traições, a Sekai continua namorando com o Makoto e tentando agradar ele, até que ele aparece com a Katsura. Ela e a Sekai acabam se encontrando, quando nessa hora ela dá um tapa na cara da Katsura. Ela começa a agir do jeito que a Katsura era no começo, como se os papéis tivessem se invertido agora. E a Katsura agora, com uma maior autoestima, enfrenta a Sekai, dizendo que isso é tudo culpa dela, que foi a Sekai quem seduziu o Makoto primeiro e estragou tudo. E ela fala que dessa vez vai ser diferente porque eles ainda se amam e ela não vai deixar ele escapar, e beija ele na frente da Sekai. A Sekai sai dali arrasada e no outro dia o Makoto manda mensagem dizendo que quer arrumar um hospital para ela, provavelmente para fazer um aborto. O Makoto fica com a Katsura e diz para perdoar ele pelas coisas horríveis que ele fez com ela, mas que viu agora que ela é a mulher para ele e vai ficar com ela pro resto da vida.
A Sekai então diz pro Makoto que quer conversar com ele a sós sobre esse assunto do hospital na casa dele. E ela vai até lá, quando de repente ela se levanta, vai pra cozinha, ela pega uma faca e começa a atacar ele loucamente. A Sekai esfaqueia ele até ele morrer, e com isso ela foge. Pouco tempo depois, a Katsura chega e encontra o Makoto morto no chão. Nessa hora, ela manda uma mensagem do celular dele para Sekai falando para encontrar ele no terraço da escola. A Sekai vai sozinha e encontra a Katsura lá. Ela começa a questionar falando que a gravidez da Sekai era uma mentira. A Sekai fala que não, que era verdade, mas a Katsura não acredita e de repente ela pega uma faca e mata a Sekai, abrindo a barriga dela para comprovar que não tinha nada lá dentro mesmo. やっぱり嘘だったんじゃないですか。中に誰もいませんよ。 No final, a gente vê a Katsura fugindo num barco com a cabeça do Makoto, falando que agora finalmente eles estão juntos. E é desse jeito que acaba a história. Bom, tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, hein? Eu achei a história bem fechada, sem ponta solta, dá pra entender tudo certinho, mas eu achei muito fraca, no sentido de que não se aprofunda em nada. Os personagens são muito mal desenvolvidos, até os principais mesmo. O crescimento deles é bem mostrado, sim. A mudança na personalidade dos três, do Makoto, da Katsura e da Sekai, é muito evidente e é bem feito. Isso é uma coisa que eu realmente gostei. Mas nunca se aprofundaram neles, nunca mostraram realmente como eles eram antes de tudo isso acontecer. Achei bem raso, e os secundários então nem se fala. Depois que eu acabei de ver, eu nem lembrava mais o nome deles. Eu demorei muito para começar a me apegar um pouquinho com eles. E se apegar é algo realmente difícil, porque eu pelo menos comecei a sentir raiva deles. De quase todos os principais pelo menos. Todos se traem, não existe amizade de verdade ali, nem nada do tipo. O Makoto tenta abusar das garotas, mesmo que à força. Ele não se importa com nada e com ninguém. É complicado se você acha que tudo que ele fez é uma coisa legal, ou que ele é fodão porque ele come todo mundo. Desculpa, mas se você pensa assim, tem algo de muito errado nisso. Outra coisa que eu achei meio ruim é o clichê de novelão. No começo, no primeiro episódio, você já sabe quem vai se apaixonar por quem, já sabe que vai acabar tendo traições, que vai dar merda e tudo mais. Além disso, o traço do desenho é muito simples, chegando até a ser meio preguiçoso em alguns momentos. Eu realmente não gostei. Algo sim que eu tenho que admitir que foi interessante, que eu gostei, é a mudança na personalidade dos personagens. Isso sim foi bem construído. Então, para concluir, o anime, como geral, eu particularmente não gostei. Mas como eu disse, isso é só a minha opinião. Conheço muita gente que gosta bastante de School Days. O primeiro OVA mostra uma historinha com os alunos se preparando para o Dia dos Namorados, e o segundo é uma historinha de fantasia com monstros e heroínas. Nenhum dos dois serve para incrementar a história, e inclusive eu achei bem desnecessário porque tem um tom bem infantil, que é muito diferente do que o tom que foi usado no anime inteiro. Não consigo falar aqui de todos os detalhes, porque não iria caber num vídeo. Eu coloquei o que na minha opinião eu achei mais relevante. Então assistam o anime para entender e conhecer melhor se vocês quiserem. Deixa seu like no vídeo se você gostou, passa lá no Nerd All Stars para conhecer o meu canal, se inscreve lá e aqui também se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.